A paz do Senhor, queridos irmãos da Igreja Metodista Wesleyana da Coab 2. Sou o pastor Jonathan Aguiar, acredito que a maioria me conheça, mas para aqueles que não me conhecem, eu sou genro do pastor Jairo. E nesta noite eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra de esperança, nesse momento da esperança, que eu tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida e para a sua família. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, que está em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 19, que foi provavelmente escrito pelo profeta Jeremias, onde ele diz o seguinte: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte, ou em outras versões, mas quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, ou se renovam todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, ou Deus é tudo o que eu preciso. Por isso, confio nele. Quando o profeta Jeremias ele escreve a maior parte desse livro, o povo de Israel estava vivendo um momento desesperador da vida deles, da história do povo de Israel. Eles estavam no cativeiro, haviam sido derrotados, haviam sido levados como escravos. A história nos diz que aqueles que não morreram nessa invasão dos babilônios, eles se tornaram escravos, eles foram levados embora. Perderam as suas casas, perderam as suas plantações, com certeza perderam membros das suas famílias. Então eles estavam desolados, eles estavam entristecidos, eles estavam cheios de motivos para chorar, para se desesperar, para achar que nada mais daria certo, que a vida deles tinha acabado. E para piorar, depois você pode ler com mais calma essa história, Deus ainda fala para eles o seguinte: olha, vão e façam casas lá e plantem lá, porque vocês não vão chegar lá e voltar. Vocês também não vão ter uma liberdade, né, uma solução para esse problema rapidamente. A história nos diz que eles ficaram 70 anos e Deus os avisou que eles ficariam lá todo esse tempo. Então, quando eles pensavam em tudo o que tinha acontecido, eles só tinham motivos para se desesperar, para chorar, para perder a sua esperança. Mas, quando o profeta Jeremias escreve esse livro, que é provavelmente o livro mais triste, o livro mais desesperador da Bíblia, quando ele chega no capítulo 3, ele começa falando aí no versículo 19, olha, quando eu me lembro, né, da minha tristeza, da solidão, da amargura, do sofrimento, ele só consegue se lembrar disso, mas ele para com tudo aquilo e ele começa a pensar o seguinte: não, eu não vou ficar preso a isso, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que você tem trazido à sua memória nesses dias? Os problemas, a doença, o desemprego, a falta de recurso, aquela pessoa querida, amiga, irmã, familiar que você perdeu, ou que está doente, ou que, quem sabe, está em uma situação já bem complicada de saúde? Porque motivos para desespero todos nós temos. Mas há um grande ponto que nós sempre precisamos nos lembrar: que Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Eu quero citar aqui rapidamente alguns motivos para você trazer à memória coisas que te trazem esperança em meio à dor. Primeiro, que em meio à crise há um Deus poderoso que não nos desampara. A Bíblia ela está repleta de profecias, de promessas, de que Deus não nos desampara. E esse próprio profeta Jeremias, no capítulo 29 do livro de profecias dele, no versículo 11, ele diz, né, Deus falando através dele: sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de prosperidade, não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Eles estavam em meio àquela situação, mas Deus lembrava que é Ele quem cuida, que Deus não desampara dos seus. Um outro motivo para você trazer à memória aquilo que te dá esperança: que em meio a doenças físicas, em meio a problemas emocionais, há um Deus que nos sustenta e nos cura. A Bíblia está cheia de promessas do poder de Deus sobre as enfermidades, sobre as doenças. Isaías 53, clássico, fala que o Messias, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades,
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Entregue tudo isso nas mãos do Senhor. Traga isso para te trazer esperança e não os problemas. Quer ver um outro motivo? Traga à sua memória que em meio a um mundo sem sentido, a uma vida sem sentido, há um Deus que me ama. No final do texto que nós lemos no início, o próprio autor de Lamentações, ele diz: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. No final do texto que nós lemos, o profeta ele diz o seguinte: Deus é tudo o que eu preciso. Deus é tudo aquilo que eu necessito. Deus é tudo aquilo que o meu corpo, o meu emocional, a minha família, as minhas finanças, a minha vida espiritual. Ele é tudo que eu preciso em todas as áreas da minha vida. Então, quando eu deixo de trazer à memória aquilo que me dá desespero, aquilo que me traz dor, aquilo que me traz luta, aquilo que me traz lamento, e eu começo a trazer à memória o que me dá esperança, que é o meu Deus, que é tudo o que eu preciso, a minha vida ela volta a fazer sentido. Não um sentido humano, não um sentido naquilo que eu quero, naquilo que eu espero, mas um sentido naquilo que Deus tem planejado para mim. E Ele tem planos de bênção e não de maldição. O que você tem trazido à sua memória? Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Que Deus o abençoe, que você tenha um restante de dia, uma semana abençoada na presença dEle. E não se esqueça, traga à memória aquilo que te dá esperança.